Fala, monstros! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ferdão TK e no E-Rede a gente vai falar hoje, na verdade a gente vai explicar hoje, para vocês por que a China, de repente, parou de contratar jogadores, porque parou de se falar na China, de uma hora para outra, Mas antes de a gente explicar, solta essa vinheta. Bom, o futebol chinês nos últimos anos gastou milhões e milhões e milhões de dólares, reais, euros, chama como você quiser, para atrair a atenção de grandes jogadores como o Hulk, como o Oscar, até o Jackson Martinez, que agora não está jogando, mas enfim. E também outros grandes jogadores de nome, Hoje está numa situação um pouco diferente. Pegando aqui só um dado, no último ano a Liga Chinesa investiu muito dinheiro, não investiu muito dinheiro, quero dizer, investiu cerca de 19,3 milhões de euros em contratação de jogadores, o valor mais baixo desde a temporada 2009-2010 na China. Isso tudo por conta de regras da própria Federação Chinesa de Futebol, que esses clubes não estão contratando tanto mais. E só contextualizando aqui, o que acontecia? Até uns anos atrás, a China fazia grandes propostas, não só para jogadores de renome, mas às vezes para jogadores que estavam só explodindo, tiveram uma boa fase e a China contratava, e eram salários astronômicos, Se de repente ele ganhava X aqui no Brasil, lá ia ganhar 5X, entendeu? Ou se ganhava até no caso do Chelsea, Porque o Chelsea não conseguiu cobrir a proposta da China pelo Oscar. Então, sei lá, se no Chelsea ele ganhava X, na China o Oscar ganhava 2X. Então, enfim, os jogadores iam lá para a China fazer o seu pé de meia, ficar lá um tempinho e de repente conseguir uma grana gigantesca, Conseguir uma grana gigantesca jogando pouco e só gastando aí uns 2 anos da sua vida. Foi o caso, por exemplo, do Tevez, Eu não tenho certeza se ele ficou 1 ou 2 anos lá, mas ele fez acho que ele ganhava um salário anual de 80 e poucos milhões de reais por ano. Essas regras feitas pela Federação Chinesa visam, de acordo com o próprio presidente da federação, impedir uma bolha financeira e impedir que o futebol chinês tenha efeitos negativos, tanto no presente quanto no futuro. E o que seria uma bolha financeira, pessoal? Uma bolha financeira, para quem não sabe, acontece quando ativos como ações, bitcoins, que são as moedas virtuais, ou no exemplo acima, empréstimos hipotecários, que muitos desses clubes também pegavam empréstimos para pagar esses jogadores, começam a ser negociados por valores muito acima do real, Então o que acontece? A China chega lá, como eu já disse, põe uma proposta muito maior do que outros clubes e simplesmente os clubes não têm como concorrer, Porque a China está ali num valor surreal, Muito próximo do que acontece com o mercado árabe hoje em dia, Mas acho que mesmo assim o mercado árabe não chega ao que a China estava fazendo antigamente, Eu falei empréstimos hipotecários, o que isso daí quer dizer? Os clubes chineses também não têm sempre esse dinheiro em caixa, Então o que eles fazem? Eles faziam empréstimos para contratar os jogadores por grandes fortunas, E a gente tem resultado disso aí no time do Jiangsu Suning, Jiangsu Suning. Acho que é esse o nome do clube. Enfim, o time que o Alex Teixeira estava jogando lá na China, foi campeão chinês, um dos últimos campeões chinês, e faliu, Simplesmente não teve comprador, estava muito bem até um ano atrás, também acho que o Ramires passou por lá, enfim. E faliu, é um clube que faliu, é um clube que ninguém quis arcar com a dívida dele, acho que era em volta de 600 milhões de reais, e o clube que encerrou suas atividades e fechou suas portas. Então esse é um exemplo aí do que tem dado de errado anos depois da China fazer essa cagada. Da China não, de alguns clubes chineses fazer essa cagada de contratar bastante. Mas enfim, voltando aí ao ponto inicial. Enfim, o nome bolha vem da instabilidade desse processo, Uma coisa que vai crescendo e acaba estourando, E a partir do dia 1º de janeiro desse ano, de 2021, jogadores estrangeiros não vão poder receber mais do que 3 milhões de euros por ano e os chineses 630 mil. Para quem está estranhando um pouco, os chineses sempre receberam menos, Isso porque a China queria meio que fortalecer o seu futebol, chamar a gente de fora, até para elevar o nível da Liga Chinesa. Por conta disso, os clubes estão renegociando o contrato com seus jogadores visando algo mais duradouro, Algo que traga uma estabilidade para eles, Alguma coisa que também possa atrair eles além do dinheiro, O próprio secretário-geral da Federação Chinesa, Liu Yi, disse assim, gente, escutem com atenção. Agora vamos buscar uma melhor governança, um modelo econômico mais duradouro e um melhor sistema de formação para os jovens jogadores se desenvolverem e tornarem a nossa seleção mais competitiva. Alguns grandes nomes ainda jogam na China, mas isso contribuiu, será, para a progressão dos jogadores locais? Então é aquele negócio que eu já falei, é um embate, Esse embate é o quê? É o negócio de você elevar o nível da liga e ao mesmo tempo você criar uma bolha financeira. Então eles estão tentando achar um meio termo ali para o futebol chinês crescer, mas ao mesmo tempo não ter esse BO aí da bolha financeira que, no entendimento ali da galera da China, no entendimento das pessoas
que administram ali o futebol chinês está prejudicando bastante. E vale destacar que a China em 2017, quando ainda estava contratando bastante jogador, né, os clubes chineses ainda estavam fazendo grandes contratações, já tinha uma taxa para jogadores estrangeiros. Essa taxa era bem alta e fazia de acordo ali, né, com a galera que administra, com que os jogadores ali com o futebol chinês se desenvolvessem mais. E não tem como negar, né? O futebol chinês está em declínio com todas essas saídas e com essa lei nova, né? De repente você está ganhando muito e você pode ganhar pouco, e são vários jogadores grandes e de repente tem esses problemas com os clubes também, não é só com o Jiangsu, né? Obviamente outros clubes também têm esses BOs. O futebol chinês cai um pouco de nível, né? Então com a saída, por exemplo, de Hulk, do ex-Southampton, Graziano Pelé, o futebol chinês vem evidenciando aí que está caindo um pouco. Além disso, a situação que a gente vive hoje só fez a coisa piorar ainda mais, com as finanças dos clubes ficando um pouco complicadas, né? Você não tem público nos estádios, então, né, dificulta ainda mais as contratações. Mas não desanime, né? Não desanimem chineses, porque ainda tem ali uns resquícios do passado, né? Que não faz tanto tempo assim, né? Tem grandes jogadores que jogam lá ainda, técnicos bons, você tem como jogadores ali, de repente, o Oscar, o Paulinho, o Renato Augusto, o Aloysio, né? O Elkson, que agora está na seleção chinesa, você tem Ricardo Goulart, alguns jogadores brasileiros agora, é interessante falar, fazem parte da seleção chinesa, eles só mudaram o nome deles, né, para eles poderem participar, que é obrigatório. E você tem técnicos também de renome, né, na verdade um técnico de renome e o outro que está fazendo o seu nome ainda devagar. Você tem o Rafa Benítez, né, que está lá na China ganhando uma graninha, e você tem também o Cannavaro. Você tem o Cannavaro que já tem uma carreira bem extensa lá na China, e até por isso que eu falei que não é grande renome, porque ele só fez a carreira dele na China. De repente, se ele for para um time europeu, o negócio pode melhorar um pouco para ele. Quem sabe, né? Outros nomes podem surgir aí na China nos próximos tempos. O próprio país pode pensar em alguma estratégia que não seja o dinheiro para atrair a galera, né? De repente, alguma garantia do governo, alguma coisa assim. Eu não sei. Se vocês pensam em alguma coisa, escrevam aí nos comentários que a Federação Chinesa pode fazer para atrair mais jogadores. O que vale falar agora é que o mercado mais emergente seria o da Arábia, né? O da Arábia está contratando bastante, né? Emirados Árabes Unidos, enfim, todos esses países aí já eram fortes na época da China, não eram tão fortes e agora ocuparam o primeiro lugar de novo. Se vocês quiserem também um vídeo sobre futebol árabe, a gente vai fazer um também se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu vou fazer do mesmo jeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, essa explicação aí de por que o futebol parou na China. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, muito importante para vocês saberem o que está acontecendo aqui na rede. Deixem os comentários, sigam a gente nas redes sociais, principalmente a página nova do E-Rede aí, que é @erede_oficial. Me sigam também nas minhas redes sociais, @FredãoTK, siga a rede social da L11 também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, monstros!